União, organização, tecnologia, vanguarda, evolução. Núcleo de Telesaúde do Hospital Universitário. Universidade Federal do Maranhão. Bom, sejam todos bem-vindos à nossa primeira web de 2018, abordando os temas que a gente já trabalha, que são gestão da informação em saúde na atenção básica, gestão da atenção básica. Essa é a primeira de uma série de webs que estão previstas para iniciar em 2018. Sejam todos bem-vindos, meu nome é Jamerson Ferreira, serei o facilitador dessa web de hoje. O tema que nós vamos abordar hoje são as principais informações do PIUBS, uma conversa inicial. Por que uma conversa inicial? A gente vai explicar isso. Vamos tentar abordar aqui os principais questionamentos atuais sobre o PIUBS, as principais dúvidas, os principais questionamentos dos gestores, até onde nós temos possibilidade de responder nesse momento. Por isso, o recorte de conversa inicial, tá ok? Bom, de que forma nós vamos trabalhar a conversa de hoje? Nós vamos trabalhar a nossa apresentação a partir de dicas. Por quê? Todo o material que nós vamos trabalhar hoje, ele está publicado no Ministério da Saúde, ou seja, nada que nós vamos transmitir a vocês é de acesso restrito. É por isso que nós colocamos algumas chamadas a partir de material já detalhado, a partir de material já escrito. Tá ok? Como fique atento, tá? Fique atento ao quê? As nossas dicas, tá? A nossa parte principal de referência é tudo que está na página do Ministério, tudo que está em dados oficiais, e é dessa forma que nós vamos navegar, tá ok? Bom, a primeira coisa, como nós somos da saúde, principalmente da atenção básica, acabamos que utilizamos muitas siglas, e para quem não conhece as nossas webs, essas siglas tornam difícil a compreensão. Por exemplo, PIUBS ou PIUBS é estranho, mas vamos traduzir isso, né? O PIUBS ou PIUBS, vai depender da pronúncia, nada mais é do que o Programa de Informatização das Unidades Básicas de Saúde, daí a sigla. E tem como objetivo a implantação do prontuário eletrônico em todas as unidades básicas de saúde, todas, né? O PIUBS, ele é uma construção na verdade, né, que é essa proposta de implantação do prontuário eletrônico em todas as UBSs, ela vem ocorrendo desde 2016, dezembro de 2016, né, quando os municípios tiveram que apresentar justificativas sobre possibilidades de implantação do prontuário eletrônico, de acordo com cada realidade. No entanto, o PIUBS, ele tem características específicas que serão apresentadas agora, tá ok? Muita atenção, é sempre muito importante que vocês possam anotar as portarias, as notas técnicas que serão apresentadas e também conversar com o seu gestor, tá? Então, qual é a base legal do PIUBS? Pouca gente conhece, mas é muito importante a gente trazer essa numeração de portaria. É a portaria 2920, de 31 de outubro de 2017. Sim, é um programa recente em relação à sua criação e, por isso, vamos deixar bem claro, gera muitas dúvidas, muitos receios, muitos questionamentos, né? É necessário que a gente traduza o que é essa portaria, que é a base legal do PIUBS, o que ela tem de oferecer. Então, ao invés de fazer uma leitura gradual dessa portaria, nós vamos transformar essa portaria numa base da nossa conversa. E aí tentar atender aquilo que o gestor precisa entender, aquilo que é responsabilidade do Ministério, aquilo que impacta nas empresas que vão se relacionar no PIUBS, mas sempre lembrando, leia a portaria. A portaria está disponível no link da BVS, e se você também somente anotar o número da portaria e colocar no Google, vai chegar no mesmo link, ou melhor ainda, procure PIUBS ou Plano de Implantação do Prontuário Eletrônico nas UBSs, você vai cair diretamente na página que nós vamos mostrar ao final dessa apresentação. E além dessa portaria, você vai ter acesso aos anexos, outros materiais de leitura que vão esclarecer o que é esse programa.
Bom, como toda portaria, ela traz um conjunto de informações básicas que pode ser de interesse do gestor. Quais são elas? Definição do que é o PIUBs, a data de criação do PIUBs, o seu funcionamento, que hoje é o que mais fundamenta todas as dúvidas, que é o funcionamento do PIUBs, o que isso impacta para o município, o que isso impacta para a empresa, para os estados, assim como para o Ministério da Saúde. O relacionamento com as empresas, que são chamadas de soluções, né, pelo Ministério da Saúde. O acesso às máquinas e a conectividade, o próprio financiamento, que tem a ver com o funcionamento, e as responsabilidades do Ministério da Saúde. Esses são os pontos principais, mas essa portaria também traz as responsabilidades dos municípios, tá bom? Então, não é uma portaria longa, vale a pena, tá? E é em cima dessa portaria que toda essa web de hoje foi montada, e é por isso que ela se chama Conversa Inicial. Muitos procedimentos, na verdade, muitas discussões têm sido criadas sobre o PIUBs e como isso impacta no município, mas uma breve leitura dessa portaria ela já norteia. Por causa disso, coletamos as principais perguntas e aqui apresentamos elas para vocês. Como é que o PIUBs funciona, né? Olha, esse é um texto da portaria, então vamos com calma. Para que o PIUBs seja possível, o Ministério contratou empresas. Na verdade, ele já está dando uma dica muito grande aí, né, de quem é o vínculo contratual com a empresa, se é com o município, se é com o Ministério. É o Ministério da Saúde que contrata a empresa para realizar as ações. Que ações são essas, né? São as soluções para quê? Serviços de conectividade, disponibilização de hardware e software. O que é que significa isso? Máquinas e programas, né? São termos da língua inglesa, mas já estão utilizados no português, principalmente na tecnologia de informação. Então, além de máquinas e programas, existe a manutenção de equipamentos, o treinamento de profissionais de saúde, suporte técnico e contínuo para o uso dos prontuários. Esse parágrafo ele é denso, só que tem muita informação. Essa informação ela vai ser diluída nas perguntas a seguir, tá? Se a gente ler muito rápido, a gente não vai conseguir compreender. Logo após essa portaria, eu fiz o print dessa tela de rede social porque hoje as informações, querendo ou não, têm uma velocidade tão grande que elas se multiplicam em redes sociais, só que não acompanham com a mesma qualidade da explicação. Então, quando essa mensagem circulou entre as redes sociais dos municípios, dos estados, várias perguntas foram criadas, porque tem dois links. Um link do FormSUS, onde pede informação do secretário. Quem é o secretário, dados de identificação, dados de comprovação que aquela pessoa é o secretário. Depois, lá embaixo, na verdade, no meio da mensagem tem acesso ao sistema, né? Pedir acesso ao sistema. E, por último, ele ainda fortalece, né? O primeiro link, que é o link de acesso, é o link de identificação. Então, vamos traduzir essa imagem, porque só essa imagem tem construído todas as principais perguntas da web de hoje. Por que isso? O que é que isso implica? Será que se a pessoa que responder isso já vai ter a adesão garantida? Ou eu respondi tudo e ainda não tive acesso? O que é que está acontecendo? Tá bom? Então, vamos transformar, né? Quase todos os gestores ficaram desse jeito, assim como secretários de saúde, profissionais de saúde. O que está acontecendo? O que é isso? Né? Então, a gente resgatou. Primeiro, a gente entrou nos links para mostrar o que os profissionais de saúde tiveram acesso e geraram tantas perguntas. Tá? Então, quando o link está escrito corretamente, que é o link desse questionário do FormSUS, a primeira parte do link é a identificação do solicitante. Mas vamos esclarecer uma coisa? Quem é o solicitante? Como se trata de um processo de adesão, quem faz a adesão no município a qualquer política, programa ou projeto de saúde? É o secretário. Tá? Então, por que esse procedimento? E é quase um procedimento de segurança. Se a gente for lembrar de programas anteriores do Ministério da Saúde, basta que alguém que tivesse acesso
ao nome completo do secretário, dados como RG, CPF, a senha do Fundo Municipal de Saúde e o CNPJ da Secretaria, poderia fazer qualquer adesão, desde solicitação de projetos, solicitação de recursos, disponibilização de equipamentos. E isso não significava que era o secretário que estava solicitando. E criava algumas dificuldades de compreensão, tanto para o município, quanto de aplicação correta desses recursos, aplicação correta, utilização correta dos equipamentos, né? E até falseamento de algumas informações. Ok? Então, primeiramente, esse campo é só de digitação. É o nome do secretário, CPF do secretário, RG do secretário de saúde, a data da expedição do RG, é só a complementação do RG, telefone para contato e e-mail para contato. Esses são dados muito tranquilos. O que estranhou um pouquinho foi a segunda parte, mas antes de chegar ali no upload, ou seja, o carregamento de documentos, continuava na identificação. Qual era o estado, o CEP, o logradouro e o complemento. Bom, esses são dados de identificação. Logo abaixo tinha uma declaração virtual. Ainda tem, porque esse link ainda está aberto, né? A pessoa que declarava, né, que a validade dos dados. Olha só, declaração de comprometimento, né? Então, declaro que comprometo a repassar ao meu sucessor o acesso, senha e demais informações, né, relacionadas ao PIUBS. Por quê? Nós sabemos que, mesmo dentro de um mandato, pode ser que haja uma mudança no gestor municipal de saúde. A adesão ela é feita pelo gestor, mas a adesão é feita do município, que é uma unidade, um ente, né, com um outro ente que é o Ministério da Saúde. Então, independente da saída ou da entrada do secretário, existe uma vinculação e aí que está sendo construída. E a segunda, né, a fidedignidade dos dados. Mesmo que esse seja um procedimento de segurança, eu gostaria de sugerir ao secretário municipal de saúde, ao coordenador de atenção básica, que muito cuidado com esses dados. Municípios de menor porte, municípios de maior porte, quem tem mais acesso ao secretário, às vezes tem uma facilidade muito grande de acesso a esses dados. E sabemos que acesso a esses dados dão margem, dão uma grande possibilidade de ter acesso a informações confidenciais, assim como fazer processos decisórios. Então, muito cuidado. Para validar essa informação, é necessário que haja o carregamento da imagem, tanto do CPF quanto do RG, assim como da publicação da portaria, tá? E colocar ali embaixo gravar. Esse processo é obrigatório. Para quê? Para que quando a gente acessar o segundo link, né, o Ministério da Saúde, aí eu já estou dando uma dica para uma pergunta lá da frente. O Ministério da Saúde vai analisar esse conteúdo. Posso dar uma dica? Em contato com o Ministério da Saúde, eles nos falaram uma coisa que é necessário que a gente repasse a todos vocês. Lembrem-se, esses dados têm que ser coerentes. Não adianta que haja um novo secretário e ele ainda não tenha portaria para assumir a secretaria. É necessário que esses dados também sejam coerentes com outros portais. Por exemplo, o site do Fundo Municipal de Saúde tem lá atrelado nome e CPF do secretário, a senha do acesso ao Fundo Municipal de Saúde. Então, se houve alguma mudança, desde a posse dessa gestão até o presente momento, em relação ao secretário de saúde, que é o gestor municipal de saúde, é necessário que essa identificação seja mudada em todos os portais oficiais, tá? Porque se existir alguma contradição entre essas identificações, o seu acesso pode não ser liberado, tá bom? E olha que nós estamos falando somente do primeiro link, tá ok? Vamos passar para o segundo link. Bom, ainda lá naquela mensagem, tinha no meio da mensagem o link de acesso ao SCPA Web. O que significa SCPA Web? Outra dica, tá? SCPA Web é como se fosse o primo do e-gestor, ou seja, ele é um gerenciador de acessos a outros sistemas. Ele sozinho, você não vai ter acesso
nenhum sistema direto. Você não vai fazer nenhum processo decisório, você não vai solicitar adesão. Você vai se identificar, criar uma conta e aí sim solicitar acesso a um sistema. Tudo bem? Vamos deixar muito claro isso. Eu vou dar uma dica, outra dica, a gente está dando várias dicas hoje, né? Vamos só lembrar que quem trabalha com o CIS pré-natal, quem trabalha com o CISCAN, começa aí. Esses dois sistemas precisam de autorização de acesso no SCPA Web, tá bom? Os sistemas mais recentes, como o eSUS, como os sistemas de alimentação e nutrição, utilizam o eGestor. Então, para este processo, foi escolhido o SCPA, tá certo? Mas vamos mostrar. Se eu sou gestor novo e não tenho acesso nenhum, vamos mostrar como acessar, tá? Lembrando, a gente tem que responder a pergunta de como fazer. Então, o cadastro de novo usuário, está aqui o manualzinho, tá certo? É só clicar em cadastro de novo usuário para ter acesso ao que nós vamos mostrar para vocês, ou aqui na página anterior, clicar ali em ainda não está cadastrado, fazer aquela pergunta e iniciar o procedimento, tá? Bom, disse que não está cadastrado, é necessário colocar esse e-mail e clicar em avançar. Essa telinha, a gente não fez o print diretamente do portal, a gente fez o print desse manual do acesso ao novo usuário, tá ok? Que é do Ministério da Saúde, a nossa fonte de dados. Após colocar o e-mail, esses são dados de identificação padrão para solicitação de acesso em qualquer sistema vinculado ao SCPA, tá ok? Então é o nome completo, tá? Primeiro ele vai pesquisar se você já utilizou esse e-mail em qualquer outro pedido de permissão no SCPA, primeira coisa. Senão você vai recuperar sua senha. Caso seja um e-mail que não tenha nenhum vínculo com outro programa, basta que você coloque o seu cartão de acesso, tá ok? O seu cartão de acesso, né, ao SUS, ele vai trazer dados seus. Ali já tem um exemplo, tá certo? Ali é só um exemplo. Colocou-se o nome de Ana Paula, é só um nome que o Ministério colocou no e-mail, e aí já vai o e-mail para cá e você carrega seu cartão SUS, data, nome, né, país, local de nascimento, né, CPF. Abaixo você informa sexo, raça / cor, organização que está trabalhando, que no caso é a Secretaria Municipal de Saúde. Então você vai clicar lá em concluir, você vai criar a sua conta e vai receber um e-mail de confirmação com sua senha, tá ok? Você vai voltar e acessar novamente o CPA Web, já com seu e-mail e sua senha já criada. E nessa primeira página você vai clicar ali em cima, no meio da tela, em solicitar acesso ao sistema e clicar em avançar. Esses são todos os sistemas, que são vários, olha só, temos uma lista, na qual o sistema que é do nosso interesse é o CIS-UBS, que é o sistema que posteriormente você vai ter o seu acesso liberado. Para quê? Identificar como é que está a situação do seu município, fazer a adesão por UBS, e aí sim, somente mexendo dentro do CIS-UBS é que após o diagnóstico, a adesão por UBS, o que você vai aderir é que vai ser feito o pedido da adesão, tá ok? Mas nesse momento a gente não está fazendo nada mais do que o pedido de acesso ao CIS-UBS. Então clicou ali no CIS-UBS, vai para essa segunda tela. Nessa segunda tela já está ali em cima o nome do sistema, o que é que ele significa. Esse sistema, vejam só, vai ser analisado, vai ser utilizado pelo Ministério da Saúde, vai ser utilizado pelas empresas que querem prestar serviço ao Ministério da Saúde, vai ser utilizado pelo gestor, que também é do Ministério da Saúde, e vai ser utilizado pelo município. Vejam que nesse processo não foi criado ainda nenhum acesso para o Estado, mas sim para essas 4 categorias. Lembrem-se, é um raciocínio muito próximo daquilo que você já fez no Ministério CIS pré-natal e o CISCAN, tá certo? E abaixo é só identificar uma justificativa e pedir para incluir, tá ok? Mas quando clicar em município, é necessário identificar o município. Vai abrir logo abaixo que município você está pedindo acesso, tá certo? Selecione o seu município e clique em finalizar.
Se você respondeu corretamente todos os itens anteriores e concluiu aí, essa liberação de acesso, essa frase é do Ministério da Saúde, não é minha. Tanto que eu coloquei ali, fonte Ministério da Saúde. Ou seja, se você fizer isso hoje, não é amanhã que você vai ter o seu acesso liberado. Tiveram alguns municípios que reclamaram, olha, estou aguardando há 2 semanas, 3 semanas, estou aguardando há 1 semana. O que é que o Estado pode fazer? Não é o Estado, não é uma gerência regional, é o próprio Saúde. Os gestores deste programa chamado PIUBs, que vão analisar tanto o conteúdo do FormSUS quanto o seu pedido de acesso. Então, veja só, existem 2 condicionais para que o seu acesso seja liberado. Você não pode fazer isso e esquecer de preencher o FormSUS, ou só fazer o FormSUS e não fazer esse pedido. Detalhe, os dados têm que ser o mesmo. Quando eu me identifico como secretário de saúde, eu não posso ter outra pessoa pedindo acesso ao PIUBs. Tá certo? São detalhes muito importantes que podem dificultar a liberação do seu acesso. Então, vamos ter muito cuidado. Tá ok? Então, você vai aguardar, mas é importante que você saiba desse endereço. É bem simples, viu? Não tem www, é http://sisubs.saude.gov.br. Jamerson, e que usuário e senha é esse? É o mesmo seu usuário do SCPA Web, tá ok? Então você pode aguardar um e-mail, mas também pode ficar acessando o SIS-UBS. Quando o acesso estiver liberado, você já vai navegar no sistema SIS-UBS, tá? Que você vai descrever o seu município, depois é que você vai concluir com o processo de adesão, tá? Ou seja, ele é gradual, ele não está disponível no momento. Agora que alguns municípios estão em processo, muitos municípios ainda estão fazendo isso. Lembrando, isso é para todos os municípios. Mas vamos esclarecer mais uma coisa. Esse é um processo de escolha do gestor, não é obrigatório, não é compulsório que todo gestor escolha fazer parte do plano de implantação do prontuário eletrônico nas unidades básicas de saúde. Haja vista que existem municípios que já utilizam o seu prontuário eletrônico, podendo ser do ESUS ou sistema próprio. E detalhe, nada está escrito que as empresas contratadas pelo Ministério da Saúde tenham obrigação em fornecer o PEC. Há necessidade de fornecer. Fornecer não é doar. Já vamos diferenciar isso. Fornecer a máquina, que é o hardware, fornecer o software, que pode ser o prontuário eletrônico do PEC, do ESUS-AB ou outro, que se comunique com o PEC, né? Que haja compatibilidade dos dados, treinamento e conectividade. Conectividade é a possibilidade de envio, mas o ato de enviar é do município, não é da empresa. Então, tudo isso está escrito na portaria. É necessário que a gente tenha muito cuidado com isso, tá? Então, vamos transformar isso em perguntas, em outras perguntas, né? Já posso fazer a adesão? Não. Você só vai solicitar a adesão após ter acesso liberado ao SIS-UBS. Segundo, respondi tudo e o Estado não autoriza minha solicitação. O que fazer? Lembrem-se, vamos esclarecer. O Estado não libera acesso ao SIS-UBS. Tá? Essa fala é muito importante ser deixada clara, tá? Porque isso está impactando nos municípios, está impactando na CIR, pode impactar na CIB. Quem libera acesso ao SIS-UBS não é o Estado, é o próprio Ministério da Saúde. Tá ok? Terceiro ponto. Acho que respondi alguma coisa errada, estou esperando minha senha de acesso ser liberada, está demorando. Não é que você tenha respondido alguma coisa errada. Se estiver tudo certo, mesmo com tudo certo, pode demorar um pouco. E este prazo de aguardo não foi publicado. Não existe nenhuma nota técnica dizendo, após o envio do formulário do FormSUS, após o pedido de acesso pelo SCPA,
Será de 72 horas, será de 2 semanas? Isso não está determinado. Ou seja, não existe nenhuma base legal que determine. Assim como ainda não existe nenhuma base legal para período máximo de envio desse formulário do FormSUS e o pedido de acesso ao SIS-UBS. Isso são vácuos que ainda existem, mas que é bom que a gente compreenda o que é que isso impacta. O SCPA Web a gente já explicou. O SCPA Web nada mais é do que o primo do e-gestor, mas a gente vai dar mais atenção a cada uma dessas perguntas. Se já respondi tudo, significa que já fiz minha adesão? Responde a primeira pergunta. Não. Você só fez o pedido de acesso. O que isso significa? Que nada mais é do que você se identificou como secretário de saúde, enviou a comprovação, declarou a fidedignidade dos dados e pediu acesso. Se você responder os 2 links. Se você só responder o primeiro link, que é o FormSUS, não significa pedido de acesso ao UBS, ao SIS-UBS. Se você só fez o SCPA Web e não respondeu o FormSUS, seu acesso não será liberado. Mais uma vez, para reforçar, responder tudo não significa adesão, tá ok? Se após o gestor responder tudo e decidir mudar de ideia, não quero fazer parte do SIS-UBS, não quero utilizar o SIS-UBS, não quero utilizar o prontuário eletrônico, eu tenho verba suficiente para isso, não tem nenhum problema, não significa adesão. Aqui nós já respondemos, o acesso só será liberado mediante a resposta análise do Ministério da Saúde. O SCPA Web é um sistema de gerenciamento de acesso, assim como o e-gestor, ele permite o acesso a outros sistemas, ele não hospeda outros sistemas. Outras perguntas importantes. As máquinas serão doadas ao município? Os municípios irão contratar empresas ou o ministério? O que o ministério exigiu para o credenciamento dessa empresa? Né? Será que eu tenho uma pequena empresa? Será que eu posso entrar nisso? Né? O meu gestor o meu gestor de saúde tem contato com empresas, ele pode sugerir essas empresas ao Ministério da Saúde? Vamos tentar responder isso, tá bom? Máquinas serão doadas, eu tive que deixar grande a fonte, mas isso é verdade. Não. Não existe termo de cessão das máquinas. Não existe possibilidade de doação das máquinas. Isso não é mencionado no PIUBS. Por quê? A gente já vai responder. As empresas serão contratadas por quem? Pelo Ministério da Saúde. Em todos os itens, isso está na portaria. O município terá que dar uma contrapartida nessa contratação. Ou seja, a origem dos dados é diretamente do Ministério da Saúde para a empresa. E aonde vai o recurso do município? Ele tira do bolso como? É automaticamente retirado, descontado do PAB variável. Quer dizer que todo município paga o mesmo valor? Não. Primeiramente, a gente tem que analisar o tamanho do município, o processo de adesão que foi feito e o valor referente ao PAB que ele recebe. Lembrem-se, todas as políticas do Ministério da Saúde tendem a avaliar esse processo de estratificação dos municípios. É claro que os menores municípios tendem a ter processos de contrapartida diferentes do que os maiores. Afinal de contas, maiores municípios não dependem somente de valores do Ministério. Vai ter o valor do próprio município, pode ter contrapartida do Estado, e isso tem que ser avaliado conforme cada realidade. O que é que nos diz a portaria? Vamos para a portaria, tá certo? No artigo 172b, né, ela traz o seguinte: na contratação das empresas pelo Ministério da Saúde, não é pelo município, as empresas primeiro têm que ser credenciadas. O que é que significa credenciado? A empresa se inscreve. Se ela não contemplar as condições mínimas que o Ministério da Saúde detalha, ela não pode fornecer serviço ao PIUBS, primeira coisa. No momento que ela é credenciada, avaliada, estudada pelo Ministério, se ela consegue fazer de uma vez só todas as ações que são pedidas às empresas, ela vai se tornar disponível para prestar seu serviço ao Ministério. E a contrapartida do município? É sempre muito importante pensar nisso, né? O quanto isso impacta no município. Bom, o município vai arcar com um valor de 50% quando o valor fixado pela contratação das empresas corresponder até
30% do total do seu PAB variável, tá certo? Vamos explicar isso. E como é que a gente vai saber o valor de uma UBS para mim? Esses anexos estão na página do PIUBS e variam conforme o estado e o porte do município. Os municípios maiores e do Nordeste tendem a ter um valor um pouco maior, tá ok? Até porque o valor para a empresa fornecer conectividade, hardware, né, que é a máquina, acesso à internet, treinamento, não é igual para todos os estados, assim como não é igual para todo o tamanho do município. Então, na portaria não responde o valor do seu município. É necessário que você acesse a página do PIUBS e veja, qual é o meu município? Ele está em qual extrato? Ele é município 1, município 2, município 3, e aí vai ter o valor por UBS mês. 50%, desculpa, a gente já respondeu 50%. 30%, ou seja, o município paga menos quando o valor de implantação do PIUBS for menor ou igual a 30%. Tá? Desculpa. O município só faz a contrapartida, já baixou de 50% para 30%, se o valor do custeio do PIUBS se aproximar de 60% do PAB variável. Ou seja, a gente está vendo o seguinte, quanto maior o custeio, ou seja, o valor mês do PIUBS, menor é a contrapartida do município. Ou seja, a gente vai chegar no último parágrafo que vai explicar isso, que é o parágrafo único. Não haverá abatimento do PAB variável quando o valor fixado para custeio da contratação corresponder ao montante maior que 60% do PAB variável do município. Ou seja, se o município tiver 2, 3 UBSs e se o custo dessa implantação superar 60%, não gera abatimento do seu PAB variável. Só que lembrem-se, essa não é uma regra geral. É necessário eu saber qual é o meu município, claro que eu sei, onde ele está, qual é o estado, e olhar no anexo. Porque dependendo da localidade, este valor, né, o valor que vai ser cobrado pelo meu perfil de adesão, eu tenho que analisar para o meu PAB variável, se superar 60%. Tá ok? Então, secretários de saúde, coordenadores de atenção básica, não, em nenhum momento, foi dito que, primeiro, tudo vai ser de graça. Não é. O termo ali foi construído em contrapartida. E existem condições de acordo com o tamanho do município e o tipo de adesão. Tá? O perfil da adesão. As empresas serão contratadas junto ao Ministério da Saúde. Não é o município que contrata a empresa. E também não é correto que o município conheça a empresa. Ele vai fazer o pedido e o Ministério da Saúde vai listar as empresas já contratadas e vai disponibilizar o acesso à adesão ao PIUBS. Tá ok? O valor da contrapartida será do município, descontado no PAB variável. Vamos sempre repetir isso. Tá? O que é que as empresas que se candidataram ao Ministério da Saúde podem fornecer ao município? Ou seja, as características do credenciamento. Primeiro, tornar a UBS conectada depende de... A empresa vai ter que fornecer o link de internet ou rede local, vai ter que fornecer o sistema próprio em servidor ou local, acesso à nuvem. E aí, isso aqui é novidade, mas está lá. Que a gente ainda não viu o processo de conclusão de adesão. É por isso que é conversa inicial. Para que a empresa possa se candidatar a trabalhar no Ministério da Saúde, ela é capaz de fornecer câmera de segurança e manutenção dessa filmagem interna dentro da UBS, coisa que é pouco falada, mas está lá na página do PIUBS. Tá? Já mencionei, mas o que é que isso tem a ver com prontuário eletrônico? É uma condição que o Ministério da Saúde fez às empresas. É claro que instalação de câmera não se traduz em PEC, tá ok? Segundo, uma estação de trabalho conectada. Vamos traduzir isso? Computador é necessário. Acesso à rede local é necessário, ou seja, que os computadores que estejam em uma UBS se comuniquem. Acesso à internet é sugerido porque uma UBS não precisa de acesso direto à internet. É preciso que o município tenha acesso à internet para envio dos dados ao Ministério da Saúde, mas que os computadores em rede se vejam é necessário. E ainda foi colocado leitor biométrico, manutenção e suporte. Isso não é PEC, isso é novidade do Ministério, mas que foi pedido à empresa. E qual a relação disso, do leitor biométrico com o prontuário eletrônico? Isso são
características que podem ser aproximadas da evolução do PEC, tá ok? Porque se é pedido à empresa que quer se candidatar a prestar serviço, pode e deve ser utilizado pelas unidades básicas de saúde. Ou seja, existem coisas que ainda vão ser lançadas. Todo este material é de acesso público na página do PIUBS do Ministério da Saúde. Nada disso que nós estamos trabalhando aqui é de acesso restrito, tá bom? Então, tem tablet conectado, sim, é possível pedir tablet. Serviço de impressão, porque quando nós substituímos o prontuário de papel por prontuário eletrônico, é direito do usuário pedir o seu prontuário. Então, você tem que ter uma impressora para imprimir, né, atestados, imprimir receita. E o prontuário eletrônico, se ele disser, doutor, muito obrigado pela consulta. Eu gostaria de todas as minhas informações que o senhor anotou aí. Se a gente está substituindo o papel, é necessário atender ao direito do usuário e imprimir o prontuário eletrônico e entregar ao usuário, ok? Páginas impressas, número de páginas, né, remanejamento de UBS. É claro que a empresa ela tem que ser capaz de fazer essa manutenção. Lembrem-se, isso é contratação de empresas. Eu falei tanto da página que é necessário mostrar a página. Está aí a página do PIUBS, no Ministério da Saúde, da onde vieram todas essas informações. Lembrando, a própria portaria, ela está logo aqui embaixo, abaixo dessa figura, né, da pessoa atendendo com o notebook, que isso não é padrão. É necessário a máquina, não quer dizer que todas as máquinas serão Note, então muito cuidado. Isso aqui é só uma imagem de divulgação, mas é do Ministério da Saúde. Logo ali embaixo tem a descrição, né, do PIUBS, e abaixo desse texto tem todos os anexos e a série histórica daquilo que veio mudando desde a criação do PIUBS, né, em outubro, novembro de 2017. Tem mais? Sim, tem mais. Essas são só informações iniciais. Todos os passos ainda não estão concluídos. Essa conversa ainda não está finalizada. É necessário que nós tenhamos calma, leitura, discussão, tá, sobre o PIUBS. Então, o PIUBS é interessante ao município, depois de tudo que a gente já falou? Vamos avaliar? Avalie com o seu gestor fatores tais como: o seu município já possui prontuário eletrônico? Se já possuir, a gente tem que ler novamente, porque existem outras características a serem discutidas em um outro momento. Segundo, existe disponibilidade de recursos monetários no município para implantação do prontuário eletrônico agora, ou daqui a 6 meses, daqui a 8 meses? Muitos municípios, lá em dezembro de 2016, apresentaram prazos para justificativa de implantação do PEC. A maioria dos municípios no Brasil não atendeu a esses prazos. A gente tem que fazer essa pergunta agora, porque o Ministério ele está ofertando o PIUBS como alternativa. Por quê? Se uma UBS custar, vamos colocar um exemplo, 8 mil ao Ministério, e dependendo do porte do meu município, a minha contrapartida for de 50%, essa UBS vai custar para mim, por mês, R$4.000. Com menor o município, menor a contrapartida. Tá bom? E uma pergunta que ela é clássica, ela poderia ser a primeira, né? Concorrendo com a primeira. Se o seu município não possui prontuário eletrônico, como está hoje as características, a estrutura e a organização das suas UBSs? Não dá para simplesmente dizer, olha, eu vou implantar o prontuário eletrônico em 2 meses, sem conhecer a velocidade de acesso do seu município. As características geográficas de acesso às UBSs, tem UBSs que são muito distantes, de difícil acesso. O que é necessário que o município tenha, é que muitos também não têm, é que a rede elétrica seja suficiente para ligar um computador por sala, em todas as salas, mais na recepção. Tem hora que a rede elétrica ela é tão frágil que na hora que a gente coloca 2 ou 3 equipamentos a mais, a tensão diminui e pode oferecer risco ao equipamento, ao usuário. Né? Será que já tem equipamento e não tem conectividade? Tem gente que tem município que tem computador, programa ou pago específico ou o PEC, tem acesso à conectividade, mas só que o investimento em educação permanente ele não existe. Lembrem-se, investir em educação permanente, investir em educação continuada, investir em qualificação dos seus profissionais é uma das chaves para a melhoria do acesso, melhoria da qualidade do serviço oferecido.
todos esses itens têm que ser avaliados, tá? Para que a gente discuta como e por que fazer o acesso ao PIUBS. Nós já estamos terminando essa web. Antes de terminar essa web, é necessário dizer: assista aos nossos vídeos no YouTube, no canal Telesaúde Maranhão. Muito obrigado. Meu nome é Jamerson Ferreira, sou facilitador e teleconsultor também do Telesaúde Maranhão, Núcleo Telesaúde HU UFMA.